Meu nome é Silvia Gasparian Colello, eu trabalho na Faculdade de Educação da USP e antes de mais nada eu gostaria de parabenizar esse evento do Conaler 2017 e agradecer muito o convite que me foi feito para eu estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto que é tão importante, tão instigante. O tema da minha fala é ensinar a ler ou formar o leitor. Vejam que a gente está mexendo com uma coisa polêmica por si só. Eu começaria problematizando, dizendo que ao longo da minha vida como professora e principalmente como pesquisadora, eu constatei uma tendência na escola que me parece bastante preocupante. O que eu percebi foi que ao longo da vida escolar, as crianças entram na escola entusiasmadas, interessadas, elas adoram ler, elas vivem com os livrinhos, elas pedem para os pais lerem 1000 vezes a mesma história e ao longo da progressão escolar, essa avidez pela leitura, esse encantamento pelos textos vai se perdendo, vai se diluindo, a ponto que a gente chega na adolescência e os jovens não querem mais ler, não gostam de ler, só leem por obrigação. Alguns dados comprovam isso, o que torna a tendência mais preocupante. Alguns estudos dizem que apenas 18% dos brasileiros leem por prazer. Isso me preocupa muito porque eu fico pensando, que escola é essa que na progressão dos ensinos, na progressão da escolaridade, vai matando o desejo de ler, vai matando a vontade de se relacionar com esse mundo letrado. Bom, é claro que o problema não é só da escola, mas é também da escola. E por isso vale a pena a gente pensar e se questionar qual é o papel da escola no ensino da leitura. Então, eu começo dizendo que eu acho que o problema está na própria concepção do que é linguagem e como essa concepção afeta as práticas de ensino da leitura. Vocês sabem que existem basicamente 3 concepções de linguagem que transitam pela escola de uma forma mais ou menos consciente, mas que afetam as práticas do professor em sala de aula. Em primeiro lugar, a gente tem uma concepção tradicional bastante arraigada que entende o ensino que entende a língua como um código, né? Como associação de sons, fonemas e letras, grafemas que vão se associando para formar sílabas ou palavras. E aí, quando a língua é entendida como um código, o professor tende a ensinar a leitura como um processo de decodificação. Então, num primeiro momento, ele quer que o aluno entenda essa associação de letras e sons, e num segundo momento, ele vai insistir naquela leitura fluente, com ênfase, como se isso tudo fosse o ensino da leitura. A segunda concepção é a concepção que entende a linguagem como expressão de um pensamento, expressão de uma ideia. Opa, essa concepção parece interessante. Vejam bem, ela parece interessante. Ninguém negaria que a leitura, a escrita é a expressão de um pensamento. Todo mundo parece concordar com essa ideia. O problema é que quem acredita nisso parte de uma perspectiva muito reducionista de expressão da ideia, como se a leitura fosse apenas o resgate de ideias pré-fixadas no papel. E é por isso que os professores perguntam: o que o autor quis dizer? Qual é o sentido dessa expressão no texto? E, muito comumente, nas práticas de leitura literária, os professores lançam mão daquelas fichas: qual é o título do livro? Qual é o nome da editora? Quais são os personagens principais? Quais são os personagens secundários? Qual é o clímax da história? Como se um livro fosse uma coisa seca, fixa, rígida, com uma única interpretação possível. Então, embora
a ideia da linguagem como expressão de ideias pareça interessante, esse reducionismo na interpretação do que é lido me parece bem problemático. Então vejam bem, ou quando a língua aparece como um código, ou como a língua aparece como uma expressão rígida das ideias, o aluno não é convidado para a grande aventura da leitura, para a grande magia do conhecimento. Os professores pouco se importam com o que você achou desse livro, o que você achou desse texto, o que esse texto disse para você, como você interpretou e como que você se sentiu ao longo desse livro, da leitura desse livro. Então, eu acho que assim, essas concepções mais duras, mais reducionistas, elas, ao mesmo tempo que elas ensinam a ler, sim, até ensinam a ler, elas prejudicam a relação do sujeito com a leitura. Bom, e aí nós temos a terceira concepção, que me parece muito interessante, que é a concepção baseada no linguista russo Mikhail Bakhtin, que entende a linguagem como um encontro de pessoas, como um encontro, como uma relação entre pessoas. Ler é encontrar o outro ou os outros. E de verdade é isso mesmo. Quem disse que o Monteiro Lobato morreu? Quem disse que o Machado de Assis morreu? Quem disse que o Érico Veríssimo morreu? Ou o Jorge Amado morreu? Morreu não, morreram nada. Claro que não morreram. No momento em que você abre o livro, você mergulha naquela história, você estabelece um diálogo, não só com o autor, mas também com os personagens. Você sofre com eles, você concorda com eles, você discorda deles, você se entusiasma pela leitura. Isso é leitura. Leitura é vida, leitura é relação, leitura é comunicação, é interpretação das ideias, viver as ideias, viver os textos. Essa concepção de linguagem, ela é super importante porque ela permite que a gente compreenda a complexidade da leitura. Afinal de contas, ler não é só interpretar o preto no branco, ou seja, aquilo que está impresso no papel. Ler é muito mais. O sujeito que lê e o bom leitor, ele desenvolve muitas competências ao mesmo tempo. Ele faz perguntas ao texto, ele antecipa informações, ele confere as suas antecipações, ele duvida, ele discorda, ele concorda, ele vai lendo e vai estabelecendo conexões internas com os elementos do texto e também com a relação entre os elementos do texto, as informações do texto e o mundo que ele conhece. Ao ler, ele vai lembrando, eu já vi isso em algum lugar, eu já assisti isso na televisão, eu já li um texto que diz exatamente isso, ou que diz o oposto disso. Então vejam que beleza a gente poder compreender a leitura pela complexidade de um sujeito ativo que interpreta, que busca sentidos e que vai por diversos caminhos, concordando, discordando, questionando. Né? Isso é importante porque muda a concepção de ensino da leitura na escola. A leitura passa a ser, passa a exigir desse professor uma perspectiva viva, comunicativa, dialógica de língua. Eu diria para vocês que as implicações pedagógicas disso são muitas. Em primeiro lugar, é possível a gente dizer, do ponto de vista dos objetivos do ensino da língua, que tão importante quanto ensinar a ler e escrever é ensinar a gostar de ler, a entrar, a fazer parte desse mundo, desse universo letrado, desenvolvendo hábitos de leitura, etc. Do ponto de vista da metodologia, é importante entender que a leitura não é um objeto isolado, um objetivo isolado da prática escolar. Né? A leitura faz parte de um tripé fundamental que diz respeito à formação do sujeito leitor e escritor. Que tripé é esse? Ler, escrever e pensar sobre a língua, refletir sobre a língua, compreender o funcionamento da língua.
E esse tripé deve coexistir na escola de uma forma muito dinâmica, porque afinal de contas, quanto mais você compreende a língua, melhor você lê, quanto mais você lê, melhor você escreve, quanto mais você escreve, mais possibilidades você tem de compreender a língua e etc. Então, existe o ensino da leitura tem que entrar na escola como um todo, como uma formação linguística mesmo. Em terceiro lugar, do ponto de vista das relações na escola, é preciso que o professor se comporte como um mediador, aquele que faz a ponte entre o universo do aluno, os valores do aluno, a realidade do aluno e o universo da literatura, o universo da leitura como um todo. E essa ponte, essa mediação do professor tem que funcionar numa perspectiva comunicativa, dialógica, né? Como você interpretou esse texto? E você concorda com ele? E você, o que você pensou do modo como o autor escreveu? Que estratégia esse autor usou e o que você sentiu com esse personagem, com essa situação? Então, o ensino da leitura não pode ser duro, não pode ser fixo, não pode ser rígido. Ele tem que convidar o aluno para essa aventura da comunicação e do encontro com o outro. Bom, o que eu estou querendo dizer, e voltando à pergunta inicial aí da minha palestra, eu volto à pergunta original: ensinar a escrever ou formar o sujeito leitor? Bom, é claro que a gente tem que ensinar a ler e escrever, e eu não estou dizendo que a interpretação do texto não seja importante, mas ensinar a escrever, a ler e escrever, é muito mais do que uma técnica de decodificação, uma técnica de compreensão do texto. Eu vou advogar aqui a ideia que, mais do que ensinar a ler, a gente tem que formar o sujeito leitor, o sujeito que se insere no mundo da leitura. E isso tem dois movimentos. Por um lado, o movimento de dentro para fora, desse aluno que se projeta nessa sociedade de leitura escrita e que participa dessa sociedade. E por um outro lado, de fora para dentro, desse sujeito que, ao participar do mundo letrado e das várias práticas de língua escrita, ele se percebe como leitor, desenvolve o hábito da leitura e aprende a gostar de ler e escrever. Então, eu diria para vocês que o papel do professor é, em primeiro lugar, promover o acesso à leitura, em segundo lugar, promover um acesso diversificado, em terceiro lugar, favorecer essa dinâmica de comunicação na escola. Em síntese, a formação do sujeito leitor é muito mais do que uma técnica, diz respeito à constituição do aluno como sujeito, cidadão, crítico e participativo. Bom, como essa história, como essa conversa não poderia ou não deveria terminar por aqui, eu convido vocês a conhecer a minha página pessoal, www.silviacolelo.com.br. Silvia Colelo tudo em minúsculo, Colelo com 2 L's no Lo. Lá vocês vão encontrar uma série de textos, artigos, relatos de pesquisa, entrevistas e a gente se encontra por lá. Até mais e muito obrigada.